Oi pessoal, oi povo de Deus, tudo bem com vocês? Como nós estamos hoje no domingo de Páscoa, comemorando a Semana Santa, a festa da Páscoa, nada melhor do que falarmos um pouquinho hoje nessa mensagem sobre um tema muito importante. Esse tema é a mesa. Vamos falar sobre a mesa? I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my standing, go out of this world and right on time. O Alessandro Vilas Boas tem uma música que o título dela é Ser Mudado. E ele canta assim: eu não trouxe nada para a mesa, eu não trouxe nada para a mesa, apenas uma fome e uma sede, apenas uma fome e uma sede. Bem, eu vou parafrasear a música do Alessandro Vilas Boas, dizendo o seguinte: eu trouxe pão e vinho para a mesa, eu trouxe pão e vinho para a mesa, para saciar a fome e a sede minha e dos que estão em volta da mesa. Isso é muito importante. Hoje nós vivemos a Páscoa. Páscoa fala de mesa. Quando Deus instituiu a Páscoa, em Êxodo, no capítulo 12, através de Moisés, ordenou que toda família pegasse o cordeiro de 1 ano, macho, que não tivesse defeito, sacrificasse esse cordeiro, colhesse o sangue e passasse nas ombreiras das portas, para que servisse de sinal para o anjo da morte, que quando passasse ali durante a noite, saltasse aquela casa. Por isso que a palavra Páscoa é passar por cima daquela casa e não matar os primogênitos daquela casa. Ir para o Egito como fez e matar os primogênitos dos homens e dos animais egípcios. E dentro da casa eles tinham que pegar o cordeiro, assar o cordeiro, colocá-lo em uma mesa, assentar a família em volta da mesa e junto com o cordeiro ervas amargas e pão sem fermento. E eles tinham que estar vestidos porque logo em seguida Deus ia libertá-los da escravidão egípcia de 430 anos. Então, a mesa é muito importante. Na mesa tinha o cordeiro. Na mesa tinha o pão sem fermento, sem mistura. Na mesa tinha as ervas amargas, simbolizando o sofrimento que eles tiveram como escravos nesses 430 anos. A Bíblia fala, meus irmãos, que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal, ou seja, quando João o viu vindo para o Rio Jordão, onde ele batizava, ele olhou para Jesus, apontou para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Hoje nós nos alimentamos do Cordeiro verdadeiro, trazemos Cristo para a mesa e nós nos alimentamos na mesa. Também na nossa mesa deve ter pão sem fermento, ou seja, nós não podemos comer o pão do mundo, o pão do pecado, o pão que a mídia impõe para nós, o pão do diabo, não, esse pão misturado não. A gente tem que comer o pão puro, que é a palavra de Deus. E também na mesa tem as ervas amargas, que simboliza o quanto sofremos quando éramos escravos nas mãos do diabo e também escravos do pecado. Então eu digo, eu trouxe pão e vinho para a mesa, eu trouxe cordeiro para a mesa, eu trouxe ervas amargas para a mesa, eu trouxe também para a mesa pão sem fermento. Por que eu trago essas coisas para a mesa, né? Eu como pai de família, eu como sacerdote no meu lar, por que eu trago essas coisas, essas bênçãos para alimentar a minha família na mesa? Porque a mesa sempre está vazia. Quando eu exerço o meu sacerdócio diante de Deus, no meu lugar secreto, na minha intimidade, eu recebo pão e vinho para me saciar e compartilhar com a fome e a sede da minha família e de outras pessoas que estão em volta da mesa.
eu trago pão para a mesa. Esse pão, como nós falamos, é Cristo, é sua palavra. E o vinho é essa revelação do mistério de Deus, do amor de Deus por cada um de nós. Interessante é que só o sacerdote recebe pão e vinho na sua comunhão com o Senhor. Foi assim que aconteceu com o sacerdote Melquisedeque. Vocês lembram da história? Em Gênesis, no capítulo 14, versículo 17 ao 20, quando ele encontra com Abraão, quando Abrão vem de uma guerra com 5 reis, vence esses 5 reis, então Melquisedeque encontra, diz assim nesse texto: voltando Abrão da vitória sobre Quedorlaomé e sobre os reis que a ele se haviam aliado, o rei de Sodoma foi ao encontro no vale de Savé, isso é o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: bendito seja o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou seus inimigos em suas mãos. E Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Você, meu irmão, minha irmã, que nasceu de novo da água e do Espírito, que foi gerado pelo Espírito Santo, como filho de Deus, o Senhor te resgatou do pecado, te libertou, te salvou, mas com um propósito muito maior. O propósito do Senhor em fazer isso com você e comigo é nos constituir uma nação de um reino e sacerdotes, para ministrar diante dele. Então, o primeiro chamado de Deus para nós é ministrarmos diante dele, é estarmos diante dele. Nós não temos pão, nós não temos vinho, nós não temos revelação, nós não teremos palavra, nós não teremos o Cordeiro, se a gente não estiver diante do Pai. É de lá que nós recebemos toda essa revelação. Em Apocalipse, no capítulo 1, versículos 5 e 6, diz assim: Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, que nos ama e nos libertou dos nossos pecados por meio do seu sangue. Mas não foi só isso. O versículo continua: e nos constituiu reino e sacerdotes para servir a seu Deus e Pai. A ele seja a glória e o poder para todo sempre. Amém. Então Jesus não só nos libertou dos nossos pecados, mas ele fez algo muito maior do que isso. Ele nos fez uma nação de sacerdotes, nos fez um reino sacerdotal. Então todos nós, como sacerdotes, só podemos trazer pão e vinho para a mesa se recebermos esse pão e esse vinho do Senhor, quando estamos ministrando em sua presença, como diz Jesus em Mateus 6,6, ou seja, quando eu estou no meu lugar secreto com o Pai, meu Pai vê a mim no meu secreto e me abençoa publicamente, com seu poder, com sua revelação. Quando estamos ministrando em sua presença, então a mesa está vazia, as cadeiras estão em volta da mesa. Eu e você e os irmãos que somos sacerdotes, levamos pão e vinho para essa mesa, para abençoar uns aos outros, não é verdade? Essa é a função da mesa. Em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, diz assim: portanto, que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem salmo, ou seja, tem pão, tem palavra, ou palavra de instrução, pão. Outros têm revelação, vinho novo. Outros têm uma palavra em línguas ou interpretação. Tudo isso seja feito para a edificação da igreja. Então precisamos resgatar a comunhão da mesa. Precisamos amar estar na mesa com nossos irmãos, com a nossa família e nos alimentar de Cristo, do Cordeiro Pascal. Cada um, como disse Paulo, vai trazendo pão, traz vinho para a mesa. Cada um vai trazendo o Cordeiro, vai trazendo a revelação, vai trazendo as ervas amargas da sua história, vai trazendo os pães asmos, os pães sem fermento, né? Sem mistura. E nós nos alimentamos. Em Atos dos Apóstolos, né, a igreja é uma comunidade que nós podemos chamar de comunidade da mesa, comunidade da comunhão.
de alimentar-se mutuamente, né? Mutuamente. Atos capítulo 2, versículos 46 e 47 diz que todos os dias aquela igreja continuava a reunir-se no pátio do templo, partir o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e sinceridade em seus corações, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias o que ia sendo salvo. Então, Jesus deseja estar nessa mesa de comunhão. Ele mesmo disse isso, né? Em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que é a última igreja, a igreja de Laodiceia, ele fala assim: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Não se pode cear, não se pode comer juntos, né? Não se pode alimentar se não for em volta da mesa. É na mesa que somos alimentados. É na mesa que Cristo se manifesta para edificar, para orientar, para fortalecer o seu corpo, né? O Senhor revela o pão, o Senhor revela o vinho, o Senhor se revela na mesa. Em Lucas, no capítulo 24, vemos a história de 2 discípulos que, tristes, desciam de Jerusalém para a cidade de Emaús, uma vilazinha, porque Jesus havia morrido. Eles estavam tristes, eram discípulos de Jesus. E nós vemos essa história linda, Lucas 24, capítulo 24, versículos 29 e 32, diz assim: mas eles insistiram muito com ele, depois de uma caminhada com Jesus sem conhecê-lo, né? Jesus chegou no lugar onde eles iam ficar, na casa, e Jesus deu a entender que ia passar direto, mas os discípulos insistiram muito com ele: fique conosco, pois a noite já vem, o dia já está quase findando. Então ele entrou para ficar com eles, e quando estava à mesa com eles, tomou o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Então os olhos deles foram abertos e reconheceram a ele, e ele desapareceu da vista deles. Perguntaram-se um ao outro: não estavam ardendo os nossos corações dentro de nós enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha as Escrituras? Então, meu irmão, quero concluir essa palavra, né? Você tem buscado pão e vinho? Você tem exercido o seu sacerdócio diante de Deus diariamente, no seu quarto particular, fechado a porta sobre você e ficado escondido ali com o Senhor? Você tem pão e vinho para levar para a mesa da sua casa, da sua família, e contrapor esse pão e vinho contaminado que o mundo traz através da televisão, através de tantas coisas para contaminar a nossa família? Você tem o pão verdadeiro e tem trazido esse pão para saciar a fome e a sede da sua família? Você tem levado pão e vinho para a mesa da comunhão da igreja, do corpo de Cristo, né? Você está vivendo nesse nível profundo de comunhão, onde não é obrigação de um profissional, mas de todos nós, da igreja local, trazemos pão e vinho para compartilhar na mesa da comunhão uns com os outros. Então, e essa mesa vai além dos cultos de ceia do Senhor. Essa mesa é quando criamos o hábito de nos assentar juntos semanalmente para compartilhar o que Deus nos deu e o que Deus nos falou no secreto, as instruções, os segredos, as direções, o consolo, a esperança, as promessas, as revelações. Jesus disse isso em Mateus 13:11, né? Ele diz assim: a vocês foi dado conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Esses mistérios nos pertencem, já foi revelado. Então quero concluir dizendo aqui: vamos ministrar diante de Deus todos os dias, ser alimentados e saciados. Então vamos para nossas mesas, na nossa casa, vamos levantar a mesa da nossa casa e sentar com a nossa família e trazendo o pão vivo que é Cristo, no discipulado, na igreja, nos grupos de pastores, né? Vamos levar pão e vinho para juntos sermos instruídos, orientados, alimentados e curados. Então eu quero deixar essa palavra aqui, que é uma palavra de Páscoa, sobre a mesa. Esse vídeo ficou mais longo um pouquinho, né? Porque é um tema especial, mas para abençoar a tua vida. Deus te abençoe, que você crie essa comunhão da mesa, que você seja crente da mesa,
Você faz parte de uma comunidade da mesa, né? Como diz a palavra do Senhor. E até o próximo vídeo, se Deus nos permitir. Se você quiser, você pode compartilhar esse vídeo com outras pessoas e abençoá-las em nome do Senhor Jesus. Feliz Páscoa para todos!